Olá, eu sou o mestre internacional Evandro Barbosa e neste vídeo eu vou analisar uma das partidas que eu mais gosto, que eu já joguei, que foi jogada em 2013, em um torneio valendo norma de GM, que foi a Copa Mercosul em Vidia Martelli. Então nessa partida eu estava de brancas contra um grande mestre argentino chamado Slipak. Então E4, E5. O Slipak é um jogador bem sólido e na minha preparação eu tinha visto que ele poderia jogar E5. Eu tinha preparado mais as posições da Ruy Lopes e na verdade eu estava esperando mais uma berlinesa, que é uma das alternativas principais dele contra a Ruy Lopes. Então cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, e aqui o Slipak jogou com A6, já fugindo do que eu estava esperando. Na verdade eu tinha visto que uma vez ele jogou a variante Cosio com o cavalo de G7, e ele acabou repetindo essa variante nessa partida. A variante Cosio é uma alternativa muito interessante das pretas e que ganhou popularidade nos últimos anos, quando passou a ser jogada por alguns jogadores de elite, como o Aronian. E a ideia das pretas é poder jogar com G6 e bispo G7. Assim o bispo ele já fica ativo, lutando pelas casas centrais. Então C3, a minha ideia era jogar C4, a ideia natural da Ruy Lopes. Então G6, D4, E por D4 e C por D4. Bom, e nessa posição as pretas precisam fazer alguma coisa para criar contra-jogo no centro, já que as brancas têm o controle total do centro, com os peões em E4 e D4. Então as pretas devem buscar fazer principalmente a ruptura D5, assim tentando equilibrar a partida. Então o Slipak seguiu com B5 e agora bispo B3. Bom, a minha ideia, mantendo o bispo em B3, é ainda poder lutar pela casa D5, assim dificultando a ruptura D5 das pretas. Uma outra alternativa das brancas é bispo C2 direto, mas o bispo C2 ele já permite o D5. Por exemplo, ED5, cavalo D5, roque, bispo E6, cavalo C3, bispo G7, bispo G5, cavalo C3, BC3 e dama D7. Bom, essa também é uma das posições principais da variante Cosio, mas pelo que eu tenho visto, o preto tem saído bem nessa posição. Então, por isso eu prefiro as posições com bispo B3, porque agora as pretas precisam jogar com cavalo A5 em algum momento, para então conseguir fazer a ruptura D5. Então bispo G7 e agora D5. Esse é um lance bem interessante que eu tinha preparado há um tempo já, e eu acabei dando uma revisada antes dessa partida, então era uma ideia bem fresca ali. Normalmente as brancas jogam com roque, e roque, cavalo C3, D6 e agora H3. Cavalo A5, bispo C2 e C5. Mas essa posição eu não gosto muito porque eu acho que o preto está ativando as peças muito rápido e depois da ruptura C5. E o bispo em G7 ele acaba se tornando uma peça muito forte. Então seguir com D5, cavalo A5. E aqui vem toda a ideia dessa variante com D5, que é fazer o lance bispo D2, que é um lance muito interessante, porque um lance natural seria bispo C2 nessa posição, assim evitando a troca do cavalo pelo bispo. Mas então as pretas podem jogar cavalo C4 em algum momento, já ativando o cavalo, e aqui eu acho que o preto não tem tantos problemas. Então bispo D2, já tocando no cavalo de A5 e sacrificando uma qualidade, mas é muito perigoso para o preto aceitar esse sacrifício de qualidade. Por exemplo, bispo toma B2, bispo toma A5, e quando o bispo toma A1, cavalo C3, já ameaçando tomar A1 e também ameaçando D6. E as brancas têm muita compensação por essa qualidade sacrificada.
porque o bispo de casas pretas ele vai fazer muita falta para defender a ala do rei. E as brancas já têm muita vantagem nessa posição. Então, o Slipak eu imagino que ele nem considerou tomar em B2, porque é muito arriscado. Outra alternativa que eu considerava interessante aqui para o preto é quando o bispo D2 seguir com C5 direto. Assim ficando com uma maioria de peões na ala da dama, 3 contra 2, e já buscando um jogo ativo. Então eu pensava seguir com D6. E se cavalo de EC6, então bispo G5. E o peão em D6 ele vai incomodar bastante as pretas, porque não é tão fácil desenvolver o bispo de C8, e teria que jogar com o bispo B7. Então, por exemplo, F6, bispo E3, C4 e agora bispo C2. E eu estava analisando essa partida, eu acabei encontrando uma partida recente que foi jogada pelo Inarkiev de brancas, que seguiu com cavalo B4, cavalo C3, bispo B7, bispo B1, roque, roque e agora F5. Bispo G5, bispo F6, bispo H6, bispo G7. Depois de bispo G7, rei G7 e torre 1, a posição das brancas já é muito confortável, que o bispo de casas pretas do preto faz muita falta. E surgiram várias debilidades nessas casas pretas. Aqui seguiu com torre 8, dama D4, rei G8 e agora dama C5. E as brancas têm clara vantagem nessa posição. Bom, na minha partida, depois de bispo D2, o Slipak seguiu com cavalo por B3, dama toma B3, e aqui ele fez D6, que é duvidoso nessa posição. Aqui é mais interessante o preto já seguir com C5 direto, podendo ativar essa ala da dama. Porque no caso de D toma C6, então as pretas podem seguir com D toma C6 e vão jogar com C5 em algum momento. Já está vindo bispo E6, ganhando tempo em cima da dama. Então, assim a dama em B3 não faria tanto sentido. Então, contra C5, direto, a minha ideia era poder jogar bispo C3. Assim, podendo trocar o bispo de casas pretas. Em algum momento eu vou jogar com A4, tentando criar alguma debilidade na ala da dama, já que esses peões avançaram muito cedo. E as pretas têm que resolver o problema do cavalo de E7, que ele não está numa casa muito legal. Então teria que arrumar esse cavalo. O ideal seria chegar com esse cavalo em F6 em algum momento. Bom, essa eu acredito que é a posição crítica dessa variante que eu escolhi jogar contra Cosio. Mas o Slipak seguiu com D6 e agora vem o bispo C3. E o problema dessa posição é que jogando D6, agora fica muito difícil para o preto fazer a ruptura C6 ou a ruptura C5. Porque sempre eu posso jogar com D toma C6 e o peão de D ele vai se tornar uma debilidade, porque esse peão tá atrasado, é um peão isolado também. Então aqui, por exemplo, se bispo C3, cavalo C3, roque, roque, e quando C5, que as pretas precisam fazer esse lance para libertar as peças, ou senão o branco vai jogar com torre de AC1, cavalo D4, e o peão de C7, que é um peão atrasado na coluna semi-aberta, ele vai ser uma dor de cabeça aí para o preto. Eu posso simplesmente dobrar as torres na coluna C e começar a pressionar o peão de C7. Então aqui C5, DC5, cavalo C5, DC6, cavalo C6, e aqui as brancas têm uma vantagem bem duradoura pela melhor estrutura de peões, e o branco pode começar a atacar esse peão de D6. Então aqui o Slipak seguiu com F6, assim evitando a troca do bispo de casas pretas, mas por outro lado enfraquecendo a casa E6. Em alguma posição eu posso usar essa casa. Então aqui veio roque, roque, cavalo BD2. Bom, e aqui eu sentia bem confortável nessa posição, porque as pretas precisam resolver vários problemas, de como ativar o bispo de G7 e também o problema do peão de C7. Aqui veio o rei H8, assim podendo jogar C5 ou C6 em algum momento. E aqui eu joguei bispo A5, fixando o peão de C7, que é a debilidade, e podendo jogar com torre de AC1. Então veio dama D7, tirando a dama da cravada,
e agora podendo fazer a ruptura C6 ou C5. E cavalo D4, já podendo entrar em E6 e controlando também a casa C6. Bom, e aqui eu sentia que o branco estava muito bem, posicionalmente as pretas têm que resolver vários problemas. E o Slipak seguiu com C5. E aqui eu acredito que foi um primeiro momento crítico assim da partida, que eu pensei bastante que eu tinha que tomar uma decisão entre jogar com D por C6 ou cavalo E6. Porque depois de D por C6, já surge uma estrutura de peões bem favorável para o branco, que surge essa debilidade em D6. Mas não estava tão claro para mim se dava para explorar essa debilidade, porque as pretas vão conseguir ativar as peças também. Por exemplo, cavalo C6, dama C6, torre AC1 e dama E8. E agora está jogando com bispo B7, já está podendo desenvolver a torre também. Então, assim, mesmo o branco tendo uma vantagem, não estava tão claro isso para mim, se comparado com a outra posição de cavalo E6 direto. Porque cavalo E6, as pretas ainda têm muitos problemas para resolver em como terminar o desenvolvimento. E a qualquer momento eu posso tomar o bispo de G7. E esse bispo ele vai fazer muita falta na posição das pretas. Então mesmo o preto tendo conseguido ativar essa ala da dama, resolvendo o peão de C, elas ainda têm que resolver muitos problemas aqui. Então, depois de cavalo E6, o Slipak seguiu com torre F7, então A4. E agora eu começo a abrir a sala da dama, porque as peças das pretas estão bem descoordenadas, a torre em F7 não está legal, e eu tento abrir a posição, tentar abrir alguma coluna, já que as pretas não conseguiram ligar as torres, né? E sempre que o preto jogar com B4, então posso seguir com cavalo C4. E aqui o preto está completamente dominado. Então, depois de A4, veio o bispo H6. Assim já evitando um possível cavalo por G7, ganhando o bispo de casas pretas. Um lance que eu sempre estava de olho nessa posição era o recurso cavalo C6 das pretas. Porque sempre que eu comer em C6, ele está podendo comer em E6. E assim o preto vai resolver o problema do desenvolvimento. Mas nesse caso, o cavalo C6 não funciona. Porque eu posso seguir com A por B5, A por B5 e agora bispo B6. E por exemplo, torre A1, e agora eu não tenho uma casa legal para o cavalo de C6. E eu já estou jogando com torre A8 também. Então, por exemplo, cavalo D4, cavalo por D4, CD4, bispo D4. E o branco tem clara vantagem nessa posição. Então aqui veio bispo H6 e agora dama D3. Tentando ajeitar a posição da dama. Em algumas posições eu posso fazer a ruptura B4. Tentando forçar o avanço C4 das pretas e ganhar a casa D4 para alguma peça, um cavalo, por exemplo. Outra alternativa seria F4, já buscando a ruptura E5 em algumas posições, e podendo jogar agora com dama H3. E vai ser impossível tirar esse cavalo de E6, porque eu posso jogar até mesmo com F5. Mas eu segui com dama D3, torre B8 e A toma B5. E eu estava esperando nessa posição que o Slipak seguisse com A toma B5 e agora poder jogar com F4, podendo jogar com dama H3 também. E outra ideia que eu tinha era em algum momento fazer a ruptura B4 para ganhar essa casa D4. Mas aqui o Slipak fez dama toma B5, que eu acredito que é um erro posicional aqui, porque agora eu posso usar a casa C4 para o cavalo. Então isso aqui é muito semelhante àquelas estruturas de Benoni moderna, que o peão de D6 ele é um peão bem fraco, né? Uma debilidade. E muitas posições da Benoni, as brancas tentam chegar com o cavalo em C4 para atacar esse peão de D6. E aqui depois de cavalo C4, acho que posicionalmente as pretas devem estar perdidas aqui já. Mas, é claro, eu tenho que resolver vários problemas práticos ainda. E aqui o Slipak seguiu com o cavalo C6. A ideia é que não é possível comer em C6, que tem bispo por E6. E aqui foi o momento mais crítico da partida,
que eu pensei mais ou menos uns 50 minutos. E a principal ideia que eu tinha nessa posição era tentar aproveitar que tem várias peças no ar, tipo a torre em F7, o bispo em H6. E um lance que eu calculei muito tempo foi o lance cavalo toma D6, sacrificando a dama. E quando dama D3, cavalo F7, rei G8, cavalo H6, rei H8 e agora bispo C3. E essa posição parecia muito interessante, porque eu já estou ameaçando o bispo por F6, mate, e as pretas têm que jogar ou cavalo D4 ou cavalo E5, forçado. E eu fiquei todo esse tempo tentando aprofundar nessas duas variantes. Mas o problema é que eu não conseguia chegar em uma conclusão. Estava difícil encontrar os lances certos em alguns momentos críticos. Por exemplo, principalmente na variante com cavalo E5, na verdade a variante com cavalo D4, que eu estava tendo alguns problemas para arrematar a posição. Mas aqui o branco pode seguir com cavalo D4, com torre de AD1. E quando dama toma E4, cavalo D4, CD4, torre D4. E, por exemplo, se dama E8, então tem torre E4, exclama. Assim desviando a dama e tem um teminha de mate em F6. E aqui o melhor que o... E aqui o preto não tem resposta já, né? E na outra variante, acredito que essa foi a mais complicada, que eu não estava encontrando, que é cavalo E5. E aqui as brancas simplesmente seguem com o F4. E o que eu não estava conseguindo entender é que as duas peças elas estão muito mais ativas do que a dama. E mesmo o preto conseguindo jogar bispo por E6, eliminando o cavalo de E6, né? Que em todas as variantes que eu analisava, eu não queria deixar o preto jogar bispo por E6, tomando esse cavalo. Mas aqui as pretas têm que resolver uma porção de problemas ainda. Por exemplo, D6, dama E4, F toma E5, e quando dama E3, rei H1, dama toma H6 e E toma F6. E aqui a posição das brancas está completamente ganha. Tem os dois peões passados e já está vindo F7 já. Então esse era o lance mais fino dessa partida, né? Que eu acabei deixando passar nesse momento. Mas eu já estava com essa ideia na cabeça. Então o que eu pensei foi o seguinte: jogar com torre de FD1, defendendo a minha dama e ameaçando o cavalo por D6. E a resposta crítica era o cavalo E5, que foi jogado pelo Slipak. E contra esse cavalo E5, que eu tinha uma ideia que é muito forte, que é parecida com a variante que eu estava analisando, e que é o lance cavalo toma D6, exclama, sacrificando a dama em D3 e aproveitando os mesmos motivos táticos daquela outra variante. Então aqui seguiu com cavalo toma D3. No caso de dama toma D3, então vem cavalo para F7, cavalo para F7, torre por D3, e a posição das brancas está ganha aqui, tem uma qualidade a mais. E quando o cavalo por D3, aqui que vem a chave da combinação, que é cavalo toma F7, rei G8, cavalo toma H6, rei H8, e agora bispo D8, exclamam. E as pretas não tem como defender a ameaça de bispo por F6. Na verdade tem com dama toma B2, que é o único lance. E eu lembro que quando eu estava analisando essa posição, o primeiro lance que eu estava analisando era o torre B1 direto. Mas torre B1 ainda tem o recurso dama toma F2. E as pretas se salvam aqui. Então eu comecei a pensar que tinha torre A2, desviando a dama e ao mesmo tempo defendendo F2. E agora as pretas não têm uma casa legal para a dama. Porque, por exemplo, se dama C3, então vem torre C2, desviando a dama também. E aí é forçado dama E5 e tá vindo cavalo F7. Parecido com o que aconteceu na partida. Na partida depois de torre A2, veio dama E5 e agora cavalo F7. E as pretas abandonaram essa posição. Bom, então essa é uma partida muito interessante que eu joguei. Que eu fiquei bem feliz assim, que esteticamente a partida é muito bonita.
porque tem o sacrifício de dama, e foi interessante a parte do cálculo ali. Mesmo a variante sendo toda forçada, o que torna um pouco mais fácil de calcular, mas ter conseguido encontrar esses temas ali eu achei bem legal. E então essa é mais uma partida, assim, das que eu considero as melhores partidas que eu joguei, e nos próximos vídeos eu vou estar analisando outras dessas que eu considero as melhores partidas que eu já joguei até hoje. Então, até o próximo.